peço desculpa, eu escrevi. O Salgueiro Maia nasceu em 1 de julho de 1944. Eu nasci 11 anos depois. Portanto, ele este ano, vamos assinalar 80 anos sobre o seu nascimento, e eu com 11 anos menos, portanto, não tenho este olhar. Também não tenho aquele olhar, tenho outro. E foi sobre isso que eu optei por escrever e por aquilo que me marcou no contacto que tive a sorte de ter. Nesse sentido, aquilo que escrevi tem um caráter memorialista e chamei-lhe mesmo Carta para Salgueiro Maia. Foi isso que eu fiz, procurar dar-lhe notícias, desabafar, enfim, evocá-lo. Falar de coisas boas e más, de alegrias, preocupações, memórias da juventude misturadas com o presente, nem sempre este presente de forma a deixar-nos sossegados, e também do futuro incerto, desafiador e sobretudo preocupante. Portanto, este é mesmo um texto que procura libertar memórias, desculpem, mas são as minhas, retratando factos vividos, sem interpretações, ou pelo menos sem tentar interpretar, nem concluir, mas onde a figura do Maia, umas vezes intérprete, outras inspiração, está de facto sempre presente. Passaram 32 anos sobre a morte sobre a data em que ele nos deixou. E de facto, muitas vezes parece-me que foi ontem. De tal maneira que parece que foi ontem que ainda tenho nos ouvidos a sua voz forte, bem timbrada, aquela risada límpida que já se referiu e a cara e clara, retumbando da sua alegria. Parece também que foi ontem que nos encontramos ali nas manhãs de 25 de Abril no Jardim da República para ver a animação das crianças a viver a alegria de pintar a liberdade, enquanto os palhaços, na altura do VET Teatro Oficina, conduziam a criançada pelas delícias da brincadeira. Foi ali que desenhámos um dia as visitas à Escola Prática de Cavalaria nos finais de manhã de cada dia 25 de Abril. E eu dirijo-me pessoalmente a ele para dizer: da primeira vez que quiseste oferecer um lanche às crianças. A enchente foi tal que tivemos que fazer 3 turnos e o lanche mal chegou para o primeiro. E a cara das pessoas, a sua curiosidade, as perguntas mais variadas e as tuas respostas sempre pacientes de Cicerone, daquelas visitas tão especiais. A visita terminava no teu museu. E era ver a cara de espanto de todos face aos conteúdos que a exposição oferecia. A história da cavalaria desde a pré-história à atualidade. Surpreendidos questionavam como foi possível, como se conseguiu, e tu respondias apenas: isto é para me ajudar a fazer a instrução, ou a dar a instrução. Bem antes, nos idos anos de 75, já a cidade fervilhava de atividade. No cruzamento das ruas Guilherme de Azevedo, Teixeira Guedes com a Capela e Ivans era um estendal de bancas, onde pontuava sempre a do MRPP com a cara muito bonita da Dina Matias. Aquele cruzamento era um verdadeiro ponto de encontro da cidade consigo mesmo. Ali se sabia de tudo e tudo o que se passava. Na proximidade do Café Portugal, dos amantes do xadrez, o central onde pontuavam as pessoas ligadas à agricultura e os profissionais liberais, cada um do seu lado e nunca se misturavam, mesmo quando da mesma família. E um pouco mais além, o Café Brasileira, pois de artistas e de pensadores, clientes que partilhava com a pastelaria de Tata ali ao lado. Recebendo semanalmente ao domingo de manhã, isto Brasileira, os comerciantes de gado que vinham à cidade do respectivo mercado. E também isto parece que foi ontem. Parece ainda que foi ontem que, naqueles anos de fim da década de 70, jovens estudantes universitários ouvíamos com atenta veneração aquelas longas conversas no comboio a caminho de Lisboa, em que se discutia de tudo um pouco e se iam juntando pessoas à nossa volta, sedentas de saber o que o senhor capitão tinha para dizer. E as respostas do Armando Fernandes, do Manuel Martinho, do Carlos Beato e de alguns outros. E as perguntas do Nelson Ferrão, do Zé Eduardo Carvalho, do Irico José, da Helena Ricardo, da Zita e também minhas, todos irmanados na vertigem da liberdade e da construção do futuro. E desembocávamos em Santa Apolónia, cheia de bancas cobertas de bandeiras coloridas, com livros de todos os economistas do mundo. Bancas do Partido Socialista, do Partido Comunista, do MES, da UEC, do PCTP, MRPP, da UDP, da Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa, da FEC-ML e de tantos outros cujos acrónimos já não sou capaz de reproduzir. Mas sentia-se a vibração local, onde tudo podia acontecer e acontecia. Um arauto anunciava ao livro Portugal e o Futuro de Geraldo Spínola.
Outro, o acuso, do ultra Henrique Cerqueira. E prolongava o U da palavra assim, acuso, de forma que esta ficava quase incompreensível. O ruído de fundo era incrível. Aqueles dias eram intensos, cheios, carregados de acontecimentos. Respirava-se um ar vibrante, intenso e desafiador, carregado de invisíveis estímulos que nos atraíam para tudo e para todos os lados. Recém-saídos de um ensino secundário fechado e cheio de regras, de uma escola de província como é a nossa, a capital era um mundo e a escola uma dimensão pouco perceptível. Auditórios com centenas de lugares, a ausência dos familiares toques de entrada e de saída, porta da sala de aula sempre a abrir e a fechar para um corrupir de entradas e saídas, alguém que do fundo da sala coloca a pergunta, interpelando o professor na primeira pessoa, os jardins, a liberdade, a biblioteca logo ali e a oportunidade de tantos e novos livros, com tantos e novos temas e abordagens, o convívio com tantos e tão diferentes colegas e tantas e tão distintas opiniões e certezas. Nós tínhamos muitas certezas. Íamos todos mudar o mundo, criar a sociedade perfeita, mais livre, mais fraterna, garantir tudo a todos, alcançar a felicidade. O ministro mandou fechar a universidade. E logo nós, estudantes, ocupámos a reitoria e as aulas aconteciam um pouco por todo lado. Em sedes de comissões de moradores, na casa de professores, nos jardins, onde quer que fosse possível. Convocado uma RGA, Reunião Geral de Alunos, para Económicas, então Instituto Superior de Economia, vimos-nos na mítica Sala Ribeiro Santos. Oportunidade para conhecer a sua história e a coragem que o levou à morte pelas mãos da polícia política do regime deposto. E tudo isto nos arrepiava. Arrepiava profundamente e nos dava ainda mais sentido e significado ao movimento de Abril e ao seu legado. E tudo isto era alvo das nossas conversas de comboio nos dias e semanas seguintes. E tu, Maia, querias saber tudo, perguntavas tudo, sempre. E isso obrigava-nos a reformular, a racionalizar, também a interpretar os acontecimentos e as decisões tomadas. O Armando Fernandes, do alto da sua cultura mais livresca, fornecia exemplos de outros locais, de outros países, de situações similares. Nas suas intervenções, sempre a Biblioteca de Boston. O Manel Martinho, na sua loucura, interrompia sempre e mudava o rumo das conversas. Já nessa altura lia muito sobre filosofia taoísta. O António Alves, companheiro das luzes teatrais aqui da cidade, era a personificação do bom senso e da calma a apreciar cada situação. O Carlos Beato, o rapaz Beato, como lhe chamavas, levava a conversa para outros enquadramentos. E tu eras sempre a opinião pragmática, centrada na solução para cada questão. Por vezes o comboio estava cheio, tão cheio, que apenas nos juntávamos de pé naqueles átrios junto às portas. As conversas eram mais difíceis, mas mais vivas e mais disputadas as opiniões, com todos os envolventes, conhecidos ou desconhecidos, a participar. Depois, também aconteciam as viagens com as pastas em cima dos joelhos, a estudar e a escrever os trabalhos. E também aqui querias conhecer os temas, os autores, quem eram os professores, querias saber tudo. Parece que foi ontem. E passaram tantos anos. Parece que foi ontem, porque estás presente. E vamos procurando escutar a tua voz a cada momento, a cada assunto, a cada projeto, a cada vez que nos vemos confrontados com a necessidade de decidir o melhor para a nossa vida coletiva. Naquela altura nunca me passou pela cabeça que um dia teria a oportunidade de falar contigo desta forma, de desabafar, de partilhar os dias de hoje em que me vejo como vereador popular da cultura na autarquia de Santarém e com muitas vezes me assalta ao receio de não ser capaz, de não ter competências, para o muito que tem que ser feito, para não perder oportunidades, para mobilizar vontades e todos envolver nesta oportunidade de construção do futuro. Eu recordo como eras exigente com o poder político, como te sentias impelido a querer sempre mais e melhor, como essa exigência era um desígnio absolutamente imprescindível da tua vida. Essa tua exigência é ainda hoje algo que me impele a procurar ir mais além, a fazer melhor e a ter receio de não o conseguir. Sabes,
ultimamente, fruto desta vida mais pública, tenho tido a oportunidade de partilhar a amizade da tua Ana Tércia. Como uma mãe, ralha comigo, porque a cidade de Santarém precisa de mais flores, de mais cores, de mais alegria, como a tua querida Castelo de Vide, com as suas ruas decoradas por caminhos de hortênsias coloridas. Nestes anos o mundo mudou, e mudou tanto que quase está irreconhecível. Mas alguns problemas são velhos e em algumas partes do mundo seriam precisos alguns movimentos de capitães para pôr na ordem os senhores da guerra e o fragil da sua ação. As novas tecnologias também estão avançando de forma benéfica em diversas áreas, como a medicina, na ciência, nas fontes de energia renovável, auxiliando a humanidade a caminho do desenvolvimento sustentável. Porém, nestes tempos pós-modernos, são muitas vezes pautadas pela superficialidade e o descartável. Encontramos tudo na rede, pode ser que sim, mas onde estão os laços da afetividade, os compromissos, as expressões, os olhos nos olhos, as anedotas e as cantigas partilhadas, ainda que com voz desafinada, as cumplicidades com que nos ofereceste no 25 de Abril. A modernidade também nos está a impor um planeta doente, que respira mal, que já mal nos protege. As emissões de gases poluentes não param de aumentar, a escala massiva das alterações climáticas e a sua extensão temporal transcendem a compreensão humana. Estamos perante um evento cosmológico, disruptor, que pode anular o sentido de futuro e que é contrário à lógica que os humanos estão evolutivamente preparados para entender como ameaça, pela falta de imediatismo que poderia inibir mudanças de comportamento. Acreditar que o futuro é um prolongamento das circunstâncias presentes é o equivalente atual da utopia. Isto é, inatingível e irrealizável. Nunca como hoje se afigura tão importante procurar outro devir. É certo que estamos mais ligados uns aos outros pelas coisas que nos preocupam do que por qualquer outro conjunto de valores, opiniões, atitudes ou princípios, mas na modernidade continua a prevalecer o mito do crescimento para o qual se acredita não haver alternativa. Também a resposta dos Estados é preocupante. A própria lei das grandes opções do Estado para 2023, admitindo que a União Europeia constitui em número de países o maior agrupamento de democracias do mundo, acrescenta que a governação democrática está em recuo a nível mundial. É provável que nas zonas próximas, circundantes da União Europeia e mais além, a instabilidade se agrave ou se expanda a outras regiões. O mais recente relatório sobre o estado global das democracias, relativo a 2021, indica que a percentagem de países democráticos em regressão é a mais elevada da última década, 45,7%. Isto significa que 1 em cada 2 regimes democráticos em todo o mundo está em declínio, fragilizado por problemas de legitimidade, limitações de liberdades essenciais ou por ausência de transparência. A desinformação em larga escala, alimentada por novas ferramentas e plataformas digitais e em rede, coloca desafios crescentes aos sistemas democráticos e receio que possa conduzir a um novo tipo de guerra, pelo menos de informação. É muito por isto que nasceu a ideia de criar um espaço que reflita estas preocupações, que promova os valores pelos quais debateste e em que, em 25 de Abril, nos conseguiste oferecer. O projeto nasceu da ideia do teu amigo Correia Bernardo, num grupo de trabalho que foi conversado e conversando sobre a nossa sociedade e sobre o que poderia ser importante fazer. O grupo cresceu, alargou-se a muitos participantes, envolveu todas as forças políticas e quem quis associar-se, associou-se. As conversas foram sucedendo e pouco a pouco nasceu uma ideia mais forte. Nasceu o MAVU, Museu de Abril e dos Valores Universais. Agora estamos a procurar concretizá-la. Um projeto centrado na defesa da promoção dos valores humanos, da igualdade, da equidade, da fraternidade e da liberdade, e que ficará instalado na tua Escola Prática de Cavalaria, ocupando parte das construções já existentes, o antigo bar de oficiais, e um edifício novo, a erguer na Parada Chaimite, e penso que irás gostar. Também por tudo isto, a programação da celebração dos 50 anos do 25 de Abril, pois é, já passou meio século, tem estado preocupada com o envolvimento da comunidade na reflexão dos temas de Abril. A importância que as preocupações que estiveram na raiz da Revolução possam integrar de forma mais constante e permanente as agendas políticas, sociais, educacionais, económicas e culturais da nossa sociedade.
mas também na oportunidade única que se abre a Santarém de, afirmando as causas que a Revolução nos trouxe, potenciar a sua notoriedade e o seu consequente desenvolvimento. Celebrando o Abril e a defesa das suas causas, a começar pelos 3Ds, democratizar, descolonizar e desenvolver, colocando a liberdade e os direitos à igualdade de género, de orientação sexual, de opinião, etc. E o combate pela sua defesa, lutando contra o racismo, a xenofobia, por exemplo, no cerne das nossas preocupações, e elegendo um plano onde a cultura, a arte e a criatividade tenham um papel de relevo e de constante intervenção. Assinalamos meio século sobre a data que nos devolveste a liberdade. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem e, no entanto, tanta coisa aconteceu. Obrigado, Maio. Obrigado pela lição de vida.